uma história na cabeça. Ele era um bom rapaz, mas ficou rico, mudou e até expulsou a mãe de casa. Um homem adulto pode mudar, de repente? Ele mudou, mas mudou para pior. Havia um casal que vivia no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa belíssima mansão de 2 andares num condomínio de alto luxo e que havia tentado, por anos, ter um filho. Quando a mulher já estava com 40 anos, fez uma inseminação artificial e conseguiu, contra todas as probabilidades, contra o pessimismo do médico responsável por aquele tratamento, na primeira tentativa, engravidar. O casal quarentão ficou muito feliz com aquele presente que os céus lhe enviava. Então, tomaram todos os cuidados possíveis e imagináveis para que tudo desse certo e a mulher, Dona Glória, passou o tempo todo deitada, sem fazer esforço algum, com medo de que algo pudesse sair errado. Mas o menino nasceu saudável e forte como um touro, segundo as palavras do orgulhoso papai, e muito lindo e perfeito, de acordo com as palavras da envaidecida mamãe. Para melhorar as coisas ainda mais, Marcelo Tardelli sempre havia se comportado como um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, um bom menino. Seus pais tinham por ele o maior orgulho. Marcelo também era um rapaz trabalhador. Ele nunca tinha dado trabalho para seus pais, sempre muito educado, sempre muito gentil, fazia algumas baguncinhas no colégio volta e meia, tanto era assim que a mãe dele tinha que ir conversar com os diretores, mas no geral, Marcelo Tardelli sempre havia sido bom menino, um bom rapaz e chegou à idade adulta sem dar maiores preocupações àqueles que cuidavam dele. Quando estava com 28 anos, se casou com Joana, uma moça loira, de belos olhos, que o tinha encantado. Ele acreditava que a bela Joana era sua alma gêmea. Nunca havia se apaixonado antes e por essa razão, quando a conheceu, teve a certeza de que era algo real, verdadeiro, sincero, um sentimento tão forte que lhe brotava do fundo do coração, algo para valer mesmo. Como homem casado, ele preferiu ir morar num apartamento perto dos pais, na Barra mesmo, mas queria privacidade para poder curtir toda aquela paixão avassaladora que lhe fluía por todos os poros. Mas visitava seus pais, pelo menos, 2 ou 3 vezes por semana. Infelizmente para Marcelo, seu pai falecera. Estava idoso e um infarto o levará. O velho trabalhava demais. Assim, aos 30 anos, Marcelo se tornará um homem rico, pois seu pai tinha lhe deixado tudo o que possuía, com a condição de que ele, como o bom filho que era, continuasse a cuidar de sua mãe, pois Dona Glória já era uma mulher idosa. Marcelo acatou as ordens póstumas de seu pai. Realmente, sua mãe já estava com 70 anos e, como ele sempre havia sido devotado aos pais, não tinha a menor dúvida de que cuidaria de sua idosa mãe com todo o carinho do mundo. Mas, com o passar dos meses, as coisas foram mudando. Para quem era de fora, a mudança de Marcelo era quase imperceptível. Ele continuava o mesmo camarada simpático e gentil com quase todo mundo. Joana, sua mulher, no entanto, logo havia notado a mudança que se operava em seu marido. Já a sua mãe não havia percebido que o filho já não era o mesmo de antes, pois sempre que Marcelo visitava a mãe na mansão, ele se mantinha aparentemente tranquilo e sorridente, mas conseguia perceber que o sorriso do filho não mais atingia seus olhos, como antes. Para sua esposa Joana, uma de suas primeiras mudanças, ao menos, a mais fácil de ser notada, foi a de que Marcelo começasse a se ausentar por longo tempo, inclusive, durante as noites. "O que está acontecendo, Marcelo?" Joana lhe perguntou, certa madrugada, quando ele se esgueirava pelo quarto, tentando não acordar a mulher. "São 5 horas da manhã. Acha certo um marido chegar em casa a essas horas? Eu estava preocupada, ligando para você o tempo todo. Achei que podia estar morto, ferido ou coisa parecida. E você desligou o celular e aí, quase enlouqueci de preocupação, de medo mesmo que algo ruim lhe houvesse acontecido. Ah? Sabe bem que depois que herdei as empresas do papai, as coisas ficaram bem difíceis. Tenho que trabalhar até tarde todas as noites. E foi trabalhando que você encheu a cara?" Joana perguntou muito aborrecida. Estava na cara que Marcelo não estava trabalhando e sim, na #esbórnia. Desde que o sogro havia morrido que seu marido tinha mudado da água para o vinho. E tinha sido para um vinho bem ruim. Eu estava tão cansado que acabei bebendo um pouquinho para relaxar. "Um pouquinho? Você está bêbado. Antes, você mal bebia. Agora, todos os dias, é isso. Chega tarde demais, bebe demais. E hoje, chegou às 5 da manhã. A cada dia que passa, seu comportamento fica pior. Está falando comigo como se eu fosse uma criança que precisa ser repreendida. Você não é minha mãe. Você é minha mulher. Se não está satisfeita com o modo como eu vivo a minha vida, deu fora.
Eu é que não vou ficar dando satisfação da minha vida para uma mulher. Nem para minha mãe eu faria isso. Me perdoa. Não sei o que anda acontecendo comigo. Parece que, de um momento para o outro, minha mente virou de ponta cabeça. Uma semana depois, ouvindo duas mulheres que aguardavam para tomarem injeção, no mesmo espaço do hospital aonde fazia residência, em que atendia suas emergências, Joana quase acreditou no que ouvia. Ela se esforçava tanto para ouvir as duas pacientes que quase nem prestava atenção ao homem ferido que estava sendo cuidado por ela. Era uma sorte que o ferido fosse tranquilo e bem silencioso. Assim ela podia prestar atenção ao que estava sendo falado bem perto dela. E ela, que detestava que falassem alto, ficou contente por aquelas duas mulheres falarem daquela forma, tão desinibida. Aí, o marido dela foi embora de casa. Estava todo emacumbado pela amante. Todo mundo na nossa rua sabia que ela frequentava um terreiro e que o pai de santo de lá cobrou uma nota preta para tirar o marido da esposa. O trabalho foi tão bem feito que o camarada saiu de casa, todo desnorteado. Foi mesmo. A minha vizinha, que também frequenta aquele centro, me disse. A mulher dele ficou desesperada. O marido a largou com uma penca de crianças. 4 filhos. Que homem em seu juízo perfeito abandona a mulher e 4 filhos por causa de uma #serigaita qualquer? Qualquer um que tenha sido emacumbado. Acha mesmo que foi macumba? É claro que eu acho. E das boas. E o que a mulher dele fez? Foi embora. Pegou as crianças e se mandou pelo mundo. Foi melhor assim. Não se pode confiar num camarada que trai. Se traiu uma vez, com toda a certeza, vai trair de novo. Ah? Eu não concordo com isso, não. Às vezes, uma pessoa trai, se arrepende, e não volta a trair outra vez porque sabe o que pode perder, caso caia em tentação outra vez. Uma mulher que não perdoa uma traição, tem um coração muito duro. A gente sempre precisa dar uma segunda chance para o sujeito. Afinal, errar é humano. Acha mesmo que se um cara trai uma vez pode não trair sempre? Claro? Acho que ninguém pode ser tão previsível assim. Às vezes, a pessoa é muito bacana, muito boazinha em um belo dia. Faz algo ruim, algo que prejudica alguém. Isso quer dizer que ela agora vai sempre prejudicar os outros, que vai sempre fazer algo ruim? É claro que não. Da mesma forma, eu acho que uma pessoa que parece o cão chupando manga pode, um dia, fazer algo de bom. Imagine um desses bandidos dos quintos dos infernos que, sempre que vai assaltar #alguém, mata sua vítima, talvez, pelo prazer de matar. É um cara sem coração. Aí, um belo dia, ele ajuda um ceguinho a atravessar uma rua. Ele mudou por causa da boa ação que fez? Nem um pouco. Ele pode fazer uma outra boa ação no futuro? É claro que pode, como também pode ser que não o faça. Com os seres humanos, a gente nunca sabe. Aliás, como os seres vivos, a gente nunca sabe. Até mesmo uma planta pode crescer de uma forma diferente do que as pessoas esperam dela. Não tem como ter certeza de nada. Você e essa sua mania de filosofar, até mesmo quando a gente está doente. A verdade é que o marido da mulher foi embora, largou ela e os 4 filhos e ainda disse que a culpa era dela, dos filhos, menos dele, que não conseguiu manter as calças fechadas. Acho horrível esse negócio da pessoa trair e dizer que traiu porque a outra pessoa, a pessoa traída, era a culpada. Ele tinha escolha. Ele podia decidir trair ou não trair. A pessoa traída, não. É a mesma coisa com o cara que estupra. Ele e toda a sociedade #põe a culpa na vítima. Ou foi porque a mulher estava vestida de forma indecente, como se isso desse o direito a qualquer um de pegar uma mulher à força, só porque ela é mais fraca. Aliás, quem tem o hábito de estuprar, pode fazer isso também com os garotos. A culpa é sempre de quem agride. Nunca a culpa pode ser da vítima. Tem cara que diz que a mulher estava pedindo para ser estuprada porque estava bêbada. Mas, se o sujeito está bêbado, não quer dizer que ele quer ser estuprado, né? Não. Só quer dizer que a pessoa, seja lá por qual razão, queria mesmo ficar bêbada. As duas mulheres riram. Mas o emacumbado foi embora porque não valia nada ou foi por causa da macumba? Ah, isso eu não sei dizer. Esse negócio de macumba, às vezes, funciona. A mulher dele devia ter feito uma reza forte para tirar o mal da casa dela. Acho que ela fez, sim. Então, não funcionou? É claro que funcionou. O homem acabou indo embora, não foi? Então, o mal era o homem, o marido? Não a macumba? Com toda a certeza. As duas mulheres voltaram a rir e a enfermeira foi até elas para lhes dar a medicação. Naquele dia, Joana ficou com aquela conversa na cabeça. Seu marido, que antes era tão correto, tão bacana,
Poderia ter sido emacumbado como o homem de quem aquelas duas mulheres estavam falando? Só podia ser isso. Uma pessoa não podia mudar tanto quanto Marcelo havia mudado. Então, Joana fez uma porção de orações. Ela entrou no YouTube e começou a procurar por rezas, preces e orações que pudessem #desmacumbar seu marido, pois tinha quase certeza de que alguma mulher havia lhe jogado algum feitiço em cima. Também se perguntava, meio baseada no que havia escutado das duas mulheres, era se uma pessoa que trai uma vez, trairia sempre. Ela não saberia dizer, mas torcia para que, se o Marcelo lhe estivesse traindo, que não tornasse a fazer isso uma outra vez. Ser traído doía muito na alma. Embora ela não pudesse ter tal certeza, ela quase que podia imaginar seu marido nos braços de uma outra mulher e isso acabava com ela. A dor era tanta que as lágrimas lhes rolavam pelo rosto, só de pensar em tão coisa. E era claro que ela pensaria em algo assim. Um homem não mudava do dia para a noite se não tivesse uma mulher envolvida nisso. E isso a magoava além da conta. Essa outra mulher parecia ser tão importante na vida de Marcelo que ele havia mudado seu jeito de ser tão radicalmente, que chocava as pessoas que o conheciam há muito tempo. Então, tal mulher deveria ser alguém muito importante para ele. E isso doía ainda mais. Ela sim, é que tinha de ser a pessoa mais importante na vida de Marcelo. Então, colocou mesmo de lado o fato de ser uma pessoa da ciência e agiu como uma pessoa de fé. Não tinha outra coisa a fazer. Afinal, qualquer um sabia que situações desesperadoras pediam medidas desesperadas. E ela já havia passado do desespero. Não queria perder seu marido. Ele sempre havia sido um bom homem. Só podia estar enfeitiçado e ela lutaria contra aquilo, com unhas e dentes. E com sua inabalável fé. E, como uma resposta dos céus, naquela mesma noite, Marcelo chegou cedo e cheio de amor por ela. Ele estava carinhoso como havia sido antes de perder o pai e herdar toda aquela riqueza. Ele pediu perdão por estar sendo tão desumano com ela. Ele a amava e ia fazer de tudo para que as coisas entre eles voltassem a serem como eram antes. Não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes, fico irritado, não sei bem com o que. Sinto que ficou diferente. Mas eu te amo. Nunca duvide do meu amor por você. Eu te amo mais que a mim mesmo. Mas eu acho que a morte do meu pai mexeu demais comigo e às vezes, me sinto perdido. Naquela noite, ele a tratou com tanto carinho que eles fizeram amor como não faziam há muito tempo. Mas, para a infelicidade de Joana, a situação não melhorou. Muito ao contrário. Foi ficando cada vez pior. Marcelo passou a ficar agressivo, a mandá-la embora, a lhe dizer na cara que não a amava mais, que não a queria mais. A dor de sua esposa ao ser tão magoada não tinha tamanho. Eram noites e noites solitárias, chorando, sofrendo. E, sempre que o questionava, ele vinha com ofensas, palavrões e humilhações. Tanto que Joana não suportou mais. Marcelo, que a cada semana ia chegando cada vez mais tarde em casa, passou a desaparecer por um dia inteiro e, depois, passou a sumir pelos fins de semana. Joana não queria dizer nada à Dona Glória. Para não preocupá-la, a mulher vivia saudosa por causa da morte do esposo e, embora fosse uma mulher forte, não era mais nenhuma menininha com uma saúde de ferro. Era idosa e poderia adoecer caso soubesse que seu filho Marcelo havia mudado tanto que nem ela suportava mais. Era uma sorte que eles não tinham filhos. Joana evitara #engravidar pois estava fazendo ainda a residência médica, o que terminaria naquele ano, mas, pelo que via sobre o comportamento do marido, não iria se arriscar a ter um filho com um homem que, de um momento para o outro, passará a ter um comportamento muito questionável. Não queria dar ao seu filho um pai irresponsável que a tratava mal, que a deixava sozinha e que, consequentemente, deixaria seu filho carente de uma figura paterna. Ela tinha sido criada por sua mãe e por um pseudo-pai que sempre estava ausente. Não queria colocar uma criança no mundo para passar pelas mesmas dores pelas quais ela havia passado e que mesmo agora, tantos anos depois, já adulta, com 27 anos, ainda não havia conseguido superar a ausência do pai em sua vida. Um dia, ao chegar em casa de um cansativo plantão no hospital, encontrou uma mulher em sua cama. Noah ficou sem palavras. A mulher se levantou de sua cama e com a maior calma do mundo, desfilou pelada por seu quarto e muitos minutos depois, diante de uma Joana pasma e sem palavras, a desconhecida começou a se vestir lentamente. Quem é você e o que faz em minha casa, em meu quarto, em minha cama? Joana conseguiu perguntar depois de um tempo. Sou Raíssa. Marcelo não te falou de mim? Ah, o bobinho. Eu e ele. Sabe, né? Bem, eu e o Marcelo estamos de namoro. Joana estava pasma demais.
Queria colocar aquela vagabunda para fora de sua casa a pontapés, mas não conseguia raciocinar direito. É com você que o Marcelo tem ficado esses dias? Não era uma pergunta e sim uma constatação. Aquela mulher à sua frente só pode ser a tal com quem Marcelo passava a maior parte das noites e os fins de semana. Quando Marcelo chegou, na manhã seguinte, bêbado e drogado, nem percebeu que sua mulher tinha ido embora. Só foi perceber isso, horas mais tarde, quando se levantou e seu apartamento estava muito silencioso. Achou que ela deveria estar no hospital, mas, ao procurar uma roupa para vestir, viu que o lado do armário, onde ficavam as roupas de Joana, estava vazio. Não sabia que reação deveria ter, parecia que seus sentimentos estavam adormecidos, dormentes, pois não sentia nada. Quer saber? Já foi tarde. Logo, ligou para sua amante e lhe contou a novidade. Quer vir aqui para casa? A amante não queria morar num apartamento de sala e 2 quartos. Se o seu parceiro era dono de uma mansão, num condomínio de luxo, por que ela moraria num apartamentozinho? Ela queria status. Ela queria morar naquela casa imensa. Morar na casa de minha mãe? Claro, querido. Você pode colocar seu apartamento numa imobiliária e dar o dinheiro desse aluguel para as minhas despesas. O que acha? De noite, eu prometo te lambuzar a cara daquele jeitinho que você tanto gosta. Vai sentar na minha cara e deixar que eu sinta seu sabor? Claro, querido. Só vivo para te servir. Ressa? Como eu te amo. Eu sei, amor. Também te amo. Marcelo não conseguia perceber que tinha virado um joguete nas mãos daquela garota por quem ele agora seria capaz de dar a sua vida. Só tinha olhos para ela. Raíssa era todo o seu mundo. Desde o dia em que a conhecera, uma semana depois da morte de seu pai, que ela o ensinava a ver a vida de uma forma diferente. Ele sempre havia sido bonzinho. Mas Raíssa havia lhe mostrado que ele não passava de um babaca, que dizia amém a tudo que lhe diziam, a tudo o que lhe mandavam fazer. Raíssa, realmente, lhe virou a cabeça. Agora rico e desejado por tudo o que era mulher, acabou encontrando em Raíssa a sua alma gêmea. Não se importava que alguns de seus amigos lhe diziam que ela era perigosa. Ele tinha afastado todos eles. Não queria que falassem mal da mulher a quem amava. Quando ele estava sentindo uma dor sem tamanho por causa da morte de seu pai, ela lhe fez ver que seu pai não era lá grande coisa. Ela lhe havia mostrado que o velho só o tratava bem porque ele era um rapaz que se deixava manipular, que fazia tudo o que seu pai mandava, que sempre agia conforme os outros esperavam, que não tinha uma personalidade própria. Enfim, Raíssa havia mostrado a ele que ele era um pau mandado, sem vontade própria. Mudou-se com Raíssa para sua casa na Barra. Sua mãe ficou contente com a mudança. Ainda não tinha percebido o quanto o filho havia mudado. Com relação a Joana, Marcelo inventara uma porção de mentiras, seguindo as ideias de Raíssa. Inclusive, tinha dito para sua mãe que sua ex-mulher o tinha traído no hospital com um dos médicos e que era por isso que ele havia se separado. Agora, ele sabia que ela não estava fazendo porcaria de residência nenhuma. Ela era de caso com o professor. Logo veio o divórcio e em menos de um ano, após a morte de seu pai, Marcelo já havia se casado pela 2ª vez. Dona Glória passou a ser destratada na própria casa pela nora, mas não adiantava nada falar com Marcelo, pois ele não acreditava que sua mulher fizesse algum mal a quem quer que fosse. De um momento para o outro, aquela casa passou a ter festas todas as noites, com o som alto e com muita gente estranha. As festas rolavam até de manhã, eram regadas a muita bebida boa e a muito pó de qualidade. Quando Luzia chegava ao trabalho, pelas manhãs, ficava assustada com a bagunça que as pessoas agora causavam ali. Era uma sorte que ela era responsável por contratar o pessoal para trabalhar. Ela havia trabalhado naquela casa desde que era mocinha. Quando havia se casado, tinha ganhado um apartamento do ex-patrão, o pai de Marcelo, e agora tinha o seu cantinho. Mas vinha trabalhar todos os dias. Ela havia ajudado a patroa a criar o filho, tão ansiado. E Luzia tinha ficado feliz ao ver que Marcelo era um bom menino. No entanto, até ela, que era apenas uma espécie de governanta naquele lugar, se horrorizava ao ver como ele havia mudado. Dona Glória não conseguia mais dormir. E, pela manhã, quando se levantava, havia gente dormindo por todos os lados, algumas pessoas, até mesmo, sem roupas. Ela ficava indignada com aquilo, mas, sempre que ia falar com o filho para que ele parasse com aquela loucura, ele logo lhe dizia que Raíssa gostava daquilo e que ele não poderia parar senão, ela e os amigos bacanas dela iriam embora. E assim, ele voltaria a ser o babaca que sempre havia sido. Dona Glória não entendia o próprio filho.
Porque ele achava que antes era um babaca, um otário e que agora, bêbado como um gambá o dia inteiro, ele se sentia esperto. Se eu fosse você, velha chata, calava a boca. Raíssa disse um dia para Dona Glória, quando ela reclamou do café da manhã. Você está velha. Tá na hora de morrer. Não precisa comer frutas e essa baboseira de alimentação saudável. Para que tanta besteira? Logo, logo, vai estar comendo capim pela raiz. Igualzinho ao seu marido. Não sente vontade de fazer companhia a ele? Morre, velha. Seu filho vai ser muito mais feliz sem você aqui, enchendo o saco todos os dias. Velha chata dos infernos. Reclama de tudo. Dona Glória achava mesmo que a morte lhe seria bem-vinda. Era um absurdo sem tamanho ter que aturar aquela mulher de seu filho, aquela pessoa grosseira, de boca suja e que vivia drogando seu menino, a quem, ela e seu marido, haviam feito de tudo para trazer ao mundo. Era uma sorte que o pai de seu filho havia morrido sem ver em que monstro seu bom filho havia se transformado. Mas Marcelo desconhecia os planos de sua atual mulher. Raíssa havia batalhado para ser a senhora Tardelli número 1. Ela nunca havia desejado se casar. Dizia para todo mundo que era um espírito livre, que ia aonde o vento a levasse. Mas Marcelo era rico e ele poderia dar a ela uma situação financeira muito satisfatória, especialmente se eles se casassem e logo depois, se ele sofresse um acidente. Claro que teria que ser um acidente fatal. Então, ela seria a dona e senhora daquela mansão na Barra, seria dona e senhora daquelas empresas e o melhor, sua conta no banco lhe faria uma mulher muito feliz. Certa manhã, Dona Glória estava bastante triste pois, naquele dia, fazia exatamente 1 ano que seu marido havia partido desse mundo, deixando-a só, nas mãos daquele seu filho desalmado. E, sem pensar na dor da mãe, Marcelo resolveu dar uma festa. Hoje está fazendo 1 ano que seu pai morreu, filho. Não acho legal encher a casa de gente que só sabe beber. Ah, mãe. O pai ia ficar contente de ver tanta gente feliz aqui comigo. A Raíssa me disse que ele deve estar num lugar bem melhor agora e que a gente deveria comemorar isso. E você sabe, né, mãe? A Raíssa sempre sabe das coisas. Duvido, meu filho. Você se cerca de muita gente que não presta, de gente viciada, de gente que transa na frente um dos outros. Minha mulher gosta de gente animada. E ver os outros transarem é muito legal. Dá tesão. É melhor que ver filme pornô. A gente vê as pessoas transando e, de repente, a gente também tá lá no meio, fazendo a festa. Dona Glória fez o sinal da cruz. Leva a sua mãe para festejar também. Raíssa disse rindo, o que assustou a mãe de Marcelo. Faz tempo que ela não vê uma boa. Ne Dona Gloria? Quem sabe a senhora está precisando disso, para ver se para de encher o saco da gente. Dona Glória olhou para o filho e se sentia horrorizada. Aquela mulher não tinha limites e seu filho achava graça de tudo o que ela dizia. À noitinha, Dona Glória, que tinha um quarto no primeiro andar da casa, para não precisar subir as escadas, não conseguia dormir, tanta era a algazarra das pessoas convidadas. Estavam todos bêbados e drogados e ela havia se trancado no quarto, pois não confiava naquela gente. De repente, ela ouviu que estavam tentando abrir a porta do quarto. Fizeram força e arrombaram a porta. Vamos dar uma de lobo mau hoje, vovó. Em vez de comer a Chapeuzinho, vamos comer a vovozinha. E por mais que isso nos desagrade, obedecemos ordens. Afinal, vovó, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Em todo o caso, a senhora está bem para quem tem mais de 70. Está inteirona? A idosa não podia acreditar que aqueles rapazes seriam capazes de tal atrocidade. Ela era velha e, embora se cuidasse, não tinha mais a vitalidade de gente jovem. Gritou pedindo ajuda, mas a festa tinha um som alto demais e muita gente falando alto. Dona Glória foi agarrada por 4 rapazes drogados que caíam na risada ao ver a idosa de 71 anos pedir socorro. No fim, a colocaram no banco traseiro de um carro e muitas horas depois, a jogaram na rua, bem distante do lugar aonde morava. Quando Dona Glória acordou, sabia que estava num leito de hospital, mas não tinha a mais mínima ideia de onde. Lembrava apenas de ter sido agredida e humilhada das mais diferentes maneiras. Uma enfermeira lhe disse que a encontraram caída na rua e que a polícia a levará para o hospital. Ela havia ficado em estado de coma por mais de 1 semana e, como era bastante idosa e estava muito machucada, chegaram a pensar que ela não sairia viva daquela experiência traumática. Depois a polícia viera e lhe fizeram muitas perguntas, mas ela não iria acusar seu único filho. Quando foi liberada do hospital, Dona Glória perambulou pelas ruas daquele lugar, mas temia ficar ali de seu filho, sua nora ou os amigos deles, retornassem ao local para fazerem tudo aquela crueldade outra vez.
Havia dormido na rua por algum tempo e havia feito amizade com mendigos que, por mais incrível que pudesse parecer, cuidavam dela. Mas sabia que se os amigos do filho voltassem, eles não teriam a menor compaixão por aqueles que a ajudavam. E ela achou melhor ir para uma outra cidade, aonde seria mais difícil que a encontrassem. Ela agora era uma sem-teto. Era velha, vivia suja e faminta pelas ruas e tinha dificuldades para articular corretamente as palavras. Ela havia saído do hospital com uma roupa velha que lhe tinham dado ali, mas, depois de passar dias e dias dormindo na rua, sua roupa estava imunda, assim como toda ela. O fato de ser idosa ajudava bastante. As pessoas lhe davam dinheiro e, por vezes, lhe pagavam uma quentinha ou uma média com pão e manteiga. O dinheiro que recebia, muitas vezes, compartilhava com os outros mendigos que cuidavam dela e que, por serem homens, tinham mais dificuldades para ganhar um troquinho qualquer. E era certo que, mais do que comprarem comida, eles compravam cachaça. Agora, ela não o julgava. O álcool era a única diversão que eles tinham na vida. Ela não tinha mais um calçado. Vivia descalça. Não tinha dinheiro, não tinha documentos e não tinha como retornar para sua casa. E o que ela faria ali? Não tinha mais casa. Na verdade, não tinha mais filho. Se negava a acreditar que aquele menino, a quem ela havia esperado com tanta ansiedade, havia se transformado num demônio em forma de gente. Ela não tinha coragem de retornar à sua casa, caso conseguisse que alguém lhe desse ouvidos. Não queria voltar para aquele inferno onde o próprio filho incitava os outros a abusarem da mãe idosa. Tudo bem que ela não tinha visto o seu filho entre os seus agressores. Mas tinha visto Raíssa. E seu filho fazia tudo o que Raíssa mandava. E, como Raíssa não parava de gargalhar enquanto ela era atacada pelos convidados deles, Dona Glória não queria voltar para aquela casa, de forma alguma. Sabia que não tinha dinheiro. Sabia que as pessoas se desviavam dela, na rua, acreditando que ela era uma alcoólatra, uma mendiga, uma sem-teto. Mas, ao menos, ela estava longe daquele filho cruel que, de um momento para o outro, só lhe dava desgosto. Era melhor ficar morando na rua e pedindo comida aos outros do que passar por aquela humilhação pela qual havia passado, sem que ser humano algum a ajudasse. E pensar que sempre havia vivido na Barra da Tijuca, que sempre havia tido uma boa vida, que sempre havia contado com o trabalho de mais de uma empregada para fazer tudo dentro de casa. Lembrou-se de Lúcia. Sua governanta sabia o que estava rolando naquela casa, mas, à noite, Luzia não estava lá. Luzia não sabia o que haviam feito a ela. E ela não ia entrar em contato com a empregada porque não queria que alguém a encontrasse. Vivia com muito medo de que aqueles seus agressores pudessem encontrá-la outra vez. Depois de um tempo, ela conseguiu ir para a cidadezinha vizinha, muito pequena, com pouquinhos habitantes e que, talvez, por isso mesmo, cuidava com carinho daqueles que não tinham aonde caírem mortos, como ela. Ela passou até a acreditar que tinha dado um pouquinho de sorte. Ao ir parar ali. Naquela pequena cidade havia um asilo que a acolheu. Pessoas idosas que viviam ali e que tinham intactas as suas faculdades mentais, podiam sair, podiam até encontrar algum tipo de trabalho, podiam passear. Ela estava feliz por estar ali. Trabalhava agora tomando conta de uma criança, para que a mãe da menininha, que era professora, pudesse trabalhar pela metade do dia. Depois, à tardinha, Dona Glória podia caminhar pela cidadezinha, podia retornar ao asilo e assim ela ia levando sua vidinha tranquila. Ganhava pouco por seu trabalho, mas agora, a vaidade de antes já não tinha mais razão de ser. Na casa de sua patroa, aonde cuidava da garotinha de 4 anos, Dona Glória, por vezes se lamentava por não poder ver seus netos. Ela queria muito ser avó, mas duvidava que a tal Raíssa, devassa como era, almejasse se tornar mãe, algum dia. E sua ex-nora, a Joana, que seria uma boa mãe, tinha se divorciado de seu filho antes de pensarem em ter um bebê, pois ela, no início do casamento, estava empenhada em terminar sua residência médica. Dona Glória não dizia seu nome verdadeiro, não dizia nada sobre si mesma, pois tinha medo de que seu filho ou sua nora a encontrassem e a atacassem outra vez. Na instituição aonde vivia agora, ela arrumara um nome fictício. Dizia-se chamar Joana, nome de sua ex-nora, e até havia conseguido uma carteirinha de identificação com esse nome. Ali, todos achavam que ela havia perdido a memória, fato não contestado, devido às inúmeras cicatrizes que trazia no corpo e no rosto que não deixava dúvida alguma sobre isso, mas era do conhecimento de todos que, embora ela tivesse perdido a memória, sua mente funcionava muito bem, tanto que saía todos os dias para trabalhar e retornava, tranquila e calma. Não havia quem a desabonasse.
Mas, em seu íntimo, ela sabia quem era e não se esquecia que havia ficado internada por longo tempo devido aos profundos ferimentos que aqueles amigos de seu filho tinham lhe causado. Sua alma doía ao penar que seu filho havia permitido que lhe fizessem aquela monstruosidade e que depois a abandonassem nas ruas de uma cidadezinha meio rural do estado do Rio. 1 ano e meio depois, ela, já habituada à sua nova vida de mulher sem teto ou de idosa abandonada pela família, viu uma notícia pela televisão que a deixou horrorizada. A televisão, naquela cidadezinha do interior na hora do jornal, mostravam de vez em quando algumas notícias relevantes sobre a cidade do Rio de Janeiro. Naquele dia, o jornal falava sobre a agressão que um empresário carioca havia sofrido. Ela logo reconheceu o nome do rapaz: Marcelo Ardeli. Seu filho havia sido agredido muito violentamente e estava entre a vida e a morte em um hospital chique do Rio de Janeiro. Na televisão, diziam ser uma tentativa de homicídio. Ela queria ir ver seu menino. Era mãe. Não queria que seu filho morresse. Embora ela soubesse que ele havia mudado, que havia se transformado em um monstro, ela não queria que mal algum lhe acontecesse. Queria ver seu menino. Ela, que por causa da agressão que havia sofrido 1 ano e meio antes, não podia mais falar direito, conseguiu pegar um ônibus, que a levou até a rodoviária de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Era uma sorte ser idosa, pois não precisava pagar a passagem. Pegou um BRT para a Barra da Tijuca que a deixou mais ou menos perto do hospital aonde seu filho havia sido levado. Conhecia aquele hospital, ela fazia seus tratamentos ali, mas duvidava que alguém a reconhecesse. Para reforçar ainda mais o fato de não desejar ser reconhecida por alguém, ela estava vestindo suas piores roupas, algo que ela havia ganhado quando havia ido viver no asilo. Uma calça e uma blusa de moletom, uns 3 números maiores que ela, que a deixavam ainda mais com a aparência de fragilidade, devido à sua magreza, devido à sua aparência de idosa abandonada. Ela, nada mais tinha a ver com a madame que um dia havia circulado por ali, bem vestida, bem penteada e bem perfumada. Mas estava limpa. Embora não estivesse perfumada como antes, era bom saber que não estava fedendo. Conseguiu entrar na clínica, pelos fundos. Ninguém se importou em ver uma velhinha como ela, andando por ali, mesmo que estivesse mal vestida. Dona Glória agradeceu aos céus pelo asilo que a tinha retirado das ruas. Graças ao abrigo aonde vivia, ela não estava suja, pois, nesse caso, embora soubesse que pessoas idosas passavam desapercebidas, alguém logo a teria notado se estivesse fedendo e maltrapilha. Ao entrar no corredor do quarto aonde seu filho estava, tomou cuidado para não encontrar a mulher do filho. Sabia que se Raíssa estivesse por ali, com toda a certeza, ia inventar mais alguma crueldade contra ela. Tinha que tomar o máximo de cuidados, pois aquela mulher era louca de pedra. E tão ruim quanto o capeta. Mas Dona Glória levou um susto sem tamanho quando alguém falou o seu nome. Dona Gloria. Uma mulher lhe tinha reconhecido e Dona Glória não sabia como aquilo podia ser possível. Não cuidava mais da pele nem das unhas, como antes. Seus cabelos de agora nada tinha a ver com os tratamentos que antes fazia no salão, 3 vezes por semana. Sua pele havia envelhecido bastante, sem os cremes importados e sem os tratamentos para todo o corpo que fazia antes. E não mais malhava na academia. Como alguém poderia tê-la reconhecido naquelas roupas maiores que ela que quase a engoliam? Não olhou para trás. Ela não era mais a Dona Glória. Ela agora era Joana d'Arc, uma mulher sem teto que só estava aguardando a morte levá-la desse mundo. Enquanto Deus não a chamasse, ela ia levando a vida como desse. Dona Gloria. Não finja que não me escutou. Sei quem a senhora é. Sou Joana, lembra? Sua ex-nora. Joana tinha visto aquela senhora passar por ela e logo a reconheceu, embora só a visse de lado. Mas percebeu, em um segundo, que aquela senhora lhe era familiar. Dona Glória não contava com aquilo. Não queria que a descobrissem. Não queria que alguém soubesse que ainda estava viva. Mas Joana era uma boa moça. Então, se virou lentamente, com medo de encontrar alguém mais além da ex-nora. Caramba, Dona Gloria. O que fizeram com a senhora? Joana estava horrorizada. Dona Glória parecia ter tido um acidente terrível. Parte de seu rosto estava afundado, seu nariz parecia ter sido quebrado. O rosto de lados desiguais não deixava dúvida alguma de que a mandíbula estava fraturada. Ela também estava magérrima. Visivelmente, faltavam-lhe alguns dentes. E mancava um pouco. Joana não entendia nada. Como Dona Glória, antes, uma senhora tão vaidosa, que vivia em spas, podia estar tão diferente. Era certo que há mais de 2 ou 3 anos que não via a ex-sogra, mas ninguém demonstrava uma aparência tão devastada assim em tão pouco tempo. Isso sem falar nas roupas que ela usava.
Havia duvidado de seus olhos ao ver a figura conhecida, justamente pelas roupas que usava. Mas estava chocada demais pelo aspecto geral de Dona Glória. E o seu choque era tão grande que não tinha como disfarçar. Eu sei, ela sabia que tinha dificuldade para dizer corretamente as palavras, por causa da mandíbula quebrada. Quem a conhecia no asilo, sua atual patroa, a menininha de quem tomava conta, não tinham dificuldade alguma em entender o que ela falava, mas não sabia se a moça à sua frente conseguia compreendê-la. E não se importava muito com isso, desde que pudesse saber do filho. Nada mais tinha importância. Mas a minha aparência não importa agora. Eu queria saber de meu filho. Soube que ele foi trazido para cá em estado grave. Como ele está? Quero saber dele. Joana demorou 1 ou 2 segundos para sair daquele estado de estupor. E mais alguns segundos para tentar compreender o que ela falava. As palavras eram muito arrastadas, muito confusas. Estava tão surpresa com a aparência da ex-sogra, com toda aquela decadência, que até havia se esquecido que seu ex-marido tinha dado entrada naquele hospital. Joana não disse a ninguém que aquele paciente era seu ex-marido. Mas quis o destino brincalhão que ele caísse em suas mãos. Ela era médica, não podia deixar o paciente morrer, só porque ele tinha feito, de uma parte de sua vida, um verdadeiro inferno. Havia algo em sua vida agora que ela não queria que aquele homem, que havia se transformado em um monstro, soubesse. Mas, no estado em que ele se encontrava, Joana duvidava que ele tivesse interessado em qualquer coisa. Ele tinha entrado ali entre a vida e a morte. Tinha ficado em estado de coma por 2 dias, mas agora estava saindo do mundo da escuridão. E muito antes de que ele tomasse consciência do que estava acontecendo, ela tinha a intenção de passar o caso para um de seus colegas. Ela tinha lhe salvado a insignificante vida. Ele estava fora de perigo, embora ele fosse ficar com algumas sequelas. Afinal, quem quase o tinha matado, não terminara o serviço, só Deus saberia o porquê. Ele quase tinha ido mesmo para o outro lado. Só na mesa de cirurgia, ele tivera 2 paradas cardíacas e tinha sido um trabalhão trazê-lo de volta à vida. Realmente, tinha sido um milagre. Marcelo está bem, Dona Glória. Eu cuidei dele. Está fora de perigo, agora. Graças a Deus. Eu estava com medo de que ele não sobrevivesse. Que bom. Mas, você cuidou dele? Eu estava de plantão quando o trouxeram. Realmente, ele estava mesmo muito mal. Mas a cirurgia foi muito bem sucedida. Tivemos que consertá-lo em várias partes do corpo. Ela queria dizer que, além das pauladas que ele havia levado e que lhe tinha quebrado vários ossos, ele ainda tinha muitas perfurações à faca que quase lhe detonaram os rins, o fígado, os intestinos, isso, sem falar que a facada que ele tinha levado no peito tinha passado a milímetros do coração. Ah, Joana? Que bom que você cuidou dele. Fico bem mais tranquila assim, mesmo sabendo o quanto de sofrimento que meu filho fez você passar. Vamos até a cantina, Dona Glória. Vamos tomar um café? Dona Glória pensou em fugir dali o quanto antes. Não queria encontrar por ali sua nora Raíssa e nem os amiguinhos da nora, que lhe haviam detonado a vida. Isso, sem falar que não tinha nem mesmo uma moeda de 10 centavos. Estava tão acostumada a andar por onde vivia agora, sem 1 centavo no bolso que não havia se lembrado de pegar dinheiro algum. E, embora percebesse que estava faminta, pois saíra da distante cidadezinha rural aonde vivia agora, sem tomar nem mesmo o café da manhã no asilo, ela só queria retornar ao canto que lhe tinha acolhido quando tinha precisado de um teto sobre sua cabeça e um prato de sopa. Não queria ficar ali, naquele hospital, onde, um dia, ela caminhara como se fosse uma das donas. Agora ela sabia o quanto a vida podia ser transitória. Só queria retornar ao asilo e esperar que um dia, que ela torcia para que não estivesse muito distante, a morte a levasse desse mundo de decepções com aqueles a quem tanto havia amado. Mas a ex-nora já a pegava pelo braço, com toda a certeza, percebendo que Dona Glória só queria ir embora dali. Talvez também, sua ex-nora estivesse muito curiosa para saber como a ex-madame tão bem cuidada, rica e vaidosa, havia ficado tão esculhambada daquele jeito em que se encontrava agora. E Dona Glória não queria falar sobre aquilo. Eram lembranças dolorosas demais. Sentaram-se na cantina e a idosa não queria pedir nada para comer, embora o cheiro de café e de salgadinhos sendo feitos na hora lhe enchesse a boca de água. Vai pedir o quê? Joana perguntou e a outra mulher tinha a indecisão escrita em seu rosto. Joana entendeu que a velha senhora não tinha dinheiro. Era incompreensível o que percebia, mas notava que estava certa. Então, pegou o dinheiro na carteira e pediu 2 cafés e 2 misto quentes. Pagou e levou a bandeja até uma mesinha ali perto. O que houve com a senhora, Dona Glória?
Joana não queria ser indelicada, mas não se aguentava mais de curiosidade. Sabia ser aquela uma atitude de extremo mau gosto, mas aquela mulher havia sempre vivido no bem bom. Não conseguia compreender como havia decaído tanto. Aconteceu, Dona Glória parou e pensou um pouco. Tinha dificuldade para falar normalmente, mas, naquele momento, um nó de angústia e dor havia se formado em sua garganta e ela teve que parar o que havia começado a falar. Joana aguardou em silêncio. O que aconteceu foi uma desgraça chamada Raíssa. Isso foi o que aconteceu. Aquela mulher consegue destruir tudo o que os olhos dela são capazes de focar. O bom caráter do meu filho, que eu levei 30 anos alimentando, aquela desgraça em forma de mulher destruiu em poucos dias. Eu sei disso, Dona Glória. Eu estava lá, lembra? Mas o que aconteceu com a senhora? Ela e acredito que meu filho também, mandaram alguns dos amigos dela me. Bem, entende o que eu digo, né? Depois, eles me deram uma surra daquelas, algo para acabar comigo, mas sobrevivi. Eles me largaram bem distante daqui, jogada na rua. Quando saí do coma, estava deformada, toda quebrada. Eu não quis voltar. Eles fariam tudo outra vez. Não acredito que Marcelo tivesse algo a ver com isso, Dona Glória. Isso só pode ter sido coisa da Raíssa. É uma sorte que ela tenha sido presa. Espero que ela nunca mais saia da prisão. O que? A Raíssa foi presa? A senhora não soube? Foi ela quem mandou matar o Marcelo. Não estou sabendo de nada. A televisão não disse nada disso. Ao menos, na cidade onde eu vivo não vi algo assim. Pois é, os rapazes que agrediram ao Marcelo foram presos. Na verdade, um deles foi preso por um outro delito e encontraram com ele alguns pertences do Marcelo. A polícia o apertou e ele entregou todos os companheiros e entregou a mandante do crime. E sabe o que é pior? Tem outros crimes às costas deles. Acho que nenhum advogado vai conseguir livrar a cara de nenhum deles, tão cedo. É claro que, com essa justiça fajuta aqui do Brasil, um dia eles serão postos em liberdade. Aquela mulher que matou os pais não está solta por aí. Mas acho que até lá, a tal da Raíssa não virá atrás do seu filho. Até lá, até eu já terei partido, também. Assim espero. Mas então, com a prisão dessa gente, a senhora vai poder voltar à sua casa. Não pretendo voltar. Meu filho mudou muito. Pelo que eu sei, ele estava separado da Raíssa já fazia um tempinho. Há quanto tempo a senhora foi levada para longe? Há 1 ano e meio. Então, tem mais ou menos uns 6 meses que o Marcelo se separou. Ele até me procurou uma vez. Ele me disse o quanto estava arrependido de todas as insanidades que havia cometido ao lado daquela mulher infernal e até me pediu perdão, pediu que eu voltasse para ele. E você voltou? Dona Glória tinha um olhar de expectativa. Não, Dona Glória. O Marcelo me machucou demais. Você tem outro alguém? Joana pensou em dizer a verdade a Dona Glória, mas não quis se arriscar. Não, Dona Glória. Eu não tenho ninguém. A velha senhora entendeu que Joana mentia porque sentiu uma leve hesitação em sua resposta. Mas sabia que não tinha o direito de se intrometer na vida da moça. Ainda mais depois do modo como seu filho a tinha tratado. Eu tenho que retornar para a minha cidade. Sua cidade é aqui, Dona Glória. Sua casa está lá à sua espera. Não, filha. Eu não tenho mais nada a ver com essa vida que eu levava aqui. Lá, na minha cidadezinha, eu tenho um emprego e moro no asilo. A minha patroa espera por mim. Eu pedi o dia de folga porque eu queria saber do meu filho. Temia que ele morresse. Mas a senhora nem viu o Marcelo. Não preciso vê-lo. Confio em sua palavra de que ele está bem. Ele precisa de uma doação de sangue. Dona Gloria parou. Seu filho tinha o mesmo sangue que ela, o negativo. Mas ela já havia passado dos 70 anos. Uma pessoa só podia doar sangue até os 69 anos, e isso, se somente se ela houvesse começado a doar antes de completar 60. Caso contrário, haveria 1001 restrições, sem falar que um monte de doenças, as vacinas, os tratamentos de saúde e as doenças congênitas limitavam essa ação. Ela não era diabética, ela não tinha nenhuma anormalidade hepática, ela tinha uma saúde de uma pessoa jovem, embora houvesse quase perdido a vida na agressão que havia sofrido 1 ano e meio antes. No mais, ela era saudável como um touro. Bem, como era mulher, era mais certo dizer que era saudável como uma vaca. Quando eu era casada com o Marcelo, eu fazia residência num hospital da Lagoa e me lembro que a senhora era uma doadora universal, ou seja, a senhora sempre doava sangue por saber que seu sangue era do tipo raro e que podia doar sangue para pessoas de qualquer grupo sanguíneo. Aqui no hospital a gente sabe que um estoque adequado de O negativo é essencial para situações de urgência,
pois nem sempre há tempo para comprovar o tipo sanguíneo do paciente. Mas, no caso do Marcelo, ele só pode receber esse tipo de sangue. É até uma injustiça da vida que doadores O negativo possam doar sangue para todos, mas que só possam receber sangue do mesmo grupo sanguíneo. E como é um tipo muito raro, estamos sempre precisando de doadores. Não posso doar meu sangue para salvar meu filho por causa da minha idade. Eu sei disso, Dona Glória. Mas, no momento, acho que só posso contar com a senhora. Tem mais de 50 quilos, não tem? Acho que estou com 52. Joana sabia que Dona Glória não mais podia doar seu sangue, mas ela precisava manter aquela mulher ali. Se Dona Glória voltasse para tal cidadezinha, que nem mesmo o nome ela lhe tinha dito, talvez não visse aquela mulher nunca mais. Entendia que Dona Glória agora morria de medo do filho, mas ele ia precisar dela quando saísse do hospital. Afinal, não tinha mais ninguém. Na verdade, o que Joana queria era se livrar da preocupação com aquele homem que um dia havia lhe causado tanto desgosto. Se a mãe dele não assumisse os cuidados com o filho, poderia sobrar para ela, como ex-esposa, tomar conta daquele a quem um dia havia amado com todo o seu coração. A senhora devia voltar para sua casa aqui na Barra. Não posso fazer isso. É claro que pode. Aquela casa é sua. Não me sinto mais como se pertencesse àquele lugar. É o lugar que lhe pertence, Dona GL ria. Se quiser, eu a levo até lá. Não quero voltar para lá. Sua empregada ainda está lá. Como sabe disso? Ela veio até aqui trazer algumas coisas para o seu filho. Dona Glória pensou um pouco. Não quero voltar para lá. E quem vai cuidar de seu filho quando ele receber alta do hospital? É empregada. A Luzia está lá há anos. Ela cuidará dele. Mas a obrigação de cuidar dele não é dela, é sua. É ele quem paga o salário dela agora. Eu vou embora daqui. E saiu quase correndo do lugar aonde se encontrava e Joana se deu por vencida. Ela não sabia que trauma aquele filho, aquela nora, aquelas pessoas e aquela casa haviam causado na personalidade de Dona Glória. Então, se deu por vencida. Luzia, a empregada, cuidaria de Marcelo e ela, como ex-esposa, passaria por lá, de vez em quando, para ver se tudo ia bem. Era possível que ele tivesse algumas desagradáveis sequelas. Mas, quanto a isso, ela nada poderia fazer. Horas mais tarde, quando ela entrava em seu carro para ir embora, viu Dona Glória no estacionamento do hospital indo em sua direção. Você poderia me levar até a sua casa. Eu não tive coragem de ir embora. Também não tive coragem de ir até a casa que tinha antes. Estou indecisa demais e preciso de um tempo para pensar. Também estou sem dinheiro e não comi nada o dia todo, desde o café que você me pagou lá na cantina. Pode me ajudar a encontrar um caminho? Sabe bem que vou lhe dizer que o melhor caminho a seguir é o de retornar para a sua casa. Não, ainda não estou pronta para ir até lá. Joana percebeu que não tinha saída. Teria que levar a ex-sogra até sua casa. E lá havia algo que ela amava muito, mas que não gostaria que Marcelo soubesse do que se tratava. Ele já havia lhe provado que não era uma pessoa em quem se podia confiar. Quando abriu a porta de seu apartamento, ouviu um escandaloso choro de bebê. E o modo como o bebê esgoelava dava a impressão que alguém o machucava muito fundo na alma. Cale a boca, seu nojento. Joana ouviu a empregada falar e olhou assustada para a senhora ao seu lado. O bebê deu um grito agudo e Joana correu até o quarto do filho. A empregada, distraída pelos gritos da criança, não havia percebido que alguém havia entrado no apartamento. Cale a boca, nojentino. Daqui a pouco a vadia da sua mãe chega e se você estiver fedendo ela vai encher o meu saco. Se cagal de merda. Odeio limpar bosta de criança. E esse nojento vive se cagando pelas pernas abaixo. Então, a empregada viu a mãe da criança olhando horrorizada para ela. A empregada nem pensou 10 vezes, correu porta afora do apartamento. A sua sorte era que já estava arrumada para ir embora. Só tinha mesmo era que esperar a patroa chegar, mas o bebê de 2 anos havia resolvido fazer cocô nas calças, bem naquele momento. A patroa a pegou com a boca na botija e ela não quis ficar esperando pelo resultado do seu flagra. Joana pegou seu bebê no colo e o afagou. Aos pouquinhos, a criança foi parando de chorar, colou o dedo na boca e se recostou no ombro da mãe. Dona Glória, que tinha presenciado toda aquela maldade e agitação, tinha somente uma coisa em mente. Esse seu bebê? Esse garotinho? É a cara do Marcelo quando ele tinha essa idade. Joana pensou em dizer que não, mas não valia a pena esconder a verdade daquela senhora que já havia sofrido tanto. Sim, Dona Glória. Essa criança aqui é seu neto. Mas o Marcelo nunca me disse que eu tinha um neto. O Marcelo não sabe.
Como assim? O Marcelo não sabe. Desse jeitinho mesmo, Dona Glória. O Marcelo não sabe que tivemos um filho e eu faço questão de que ele continue sem saber. Mas, Dona Glória não sabia o que dizer. Seu filho me magoou muito. Ele me humilhou, me expulsou de casa, colocou aquela mulher para dormir em minha cama. Um dia, eu cheguei em casa e ela estava lá, andando nua pela casa. Fui embora naquele dia. Ele até que me procurou, uma semana depois e disse que não fazia ideia de que a tal Raíssa estava lá. Mas parecia não se importar muito quando eu lhe contei sobre ela. Resolvemos nos divorciar e mal saiu o divórcio, ele já estava se casando com ela. Eu terminei minha residência e recebi um convite para trabalhar no hospital onde trabalho agora. Só que, antes de eu terminar meus estudos, descobri que estava grávida. Pensei em contar para o Marcelo, mas, pensando bem, para quê? Estávamos nos divorciando e ele havia mudado tanto que eu não quis que meu filho tivesse algo a ver com ele. Além disso, eu temia pela segurança do meu filho. Aquela Raíssa era uma psicopata e eu não ia querer meu filho no mesmo espaço que ela, de forma alguma. Um dia, Marcelo voltou a me procurar. Disse que só podia estar doente pois tinha consciência das asneiras que havia feito em sua vida, depois que tinha conhecido aquela mulher. Ele dizia não compreender o que havia acontecido com ele, me pediu perdão, me pediu para voltar, mas eu é que não seria louca de voltar a viver com ele. Seu filho não é uma pessoa em quem se possa confiar. Igual a essa empregada que acabou de sair daqui. A gente parece não poder confiar em mais ninguém nesse mundo. Olha só o que aconteceu com a senhora. Não posso confiar em Marcelo. Não quero que ele saiba da existência de Miguel. Miguel? Nome lindo que você deu ao meu neto. Miguel Ángelo. Um nome de anjo. De um anjo guerreiro. Posso pegar meu neto no colo, só um pouquinho? É claro, Dona Glória. Só espero que ele não a estranhe depois da experiência ruim pela qual passou com a infeliz que cuidava dele. Joana passou o menino, agora tranquilizado, para o colo de Dona Glória e o menino se deitou no ombro dela, da mesma forma como havia se deitado no ombro da mãe e com o dedo na boca. Lá na cidadezinha onde eu estava vivendo, eu arrumei um emprego, só na parte da manhã, de babá de uma garotinha de 4 anos. Todas as vezes que eu olhava para aquela menininha, pensava que eu nunca ia poder segurar um netinho meu. Agora, estou aqui, com meu neto nos braços. E isso é um presente de Deus. Mais tarde, naquela noite, Joana precisava contar uma coisa um tanto chata para Dona Glória. Eu preciso contar algo ruim para a senhora. É possível que seu filho não possa mais andar. Era por isso que eu queria tanto que a senhora ficasse e que pudesse cuidar dele. Ele vai precisar muito do seu apoio agora. Estou mais interessada em ser a babá do meu neto. Não sei como está a cabeça de meu filho e confesso que tenho medo de descobrir que ele ainda é o mesmo ser odioso que se tornou depois que se envolveu com aquela mulher infernal. Saber que ele continua o mesmo monstro que eu deixei para trás vai acabar comigo. Agora, eu quero ver meu neto crescer e quero fazer de tudo para evitar que ele, um dia mude a personalidade, da mesma forma como o pai dele mudou um dia. E fico tranquila. Jamais contarei ao meu filho que ele é pai. Na verdade, nem sei se eu quero tornar a ver o meu filho outra vez. Gostaria que me permitisse ficar aqui, em seu apartamento. Posso me acomodar nas dependências de empregada. Mas não sei se vai valer a pena para você, pois não tenho muita vitalidade para cuidar de todo o serviço de uma casa. Mas prometo que nenhuma outra pessoa jamais vai machucar o meu garotinho. Vamos fazer o seguinte, Dona Glória. A empregada maldita não cuidava de todo o serviço. Eu tenho uma diarista que limpa a casa 2 vezes por semana. Bom mantê-la. A gente mantém a casa arrumadinha, do modo como a diarista deixar. E, com relação à comida, a gente pede delivery. Eu nunca cozinho pois passo muito tempo fora de casa. E saber que a senhora está aqui e que vai olhar meu menininho, isso me deixa muito tranquila. A gente não pode mesmo confiar em babás. E assim, começou uma nova rotina para Dona Glória. Ela havia ligado para sua ex-patroa, havia pedido 1000 desculpas mas indicou uma outra velhinha para que tomasse seu lugar. Disse também ao pessoal do asilo que não retornaria mais para lá e pediu que o dinheirinho que ela havia guardado fosse repartido com suas colegas, tão idosas e tão abandonadas como ela. Dona Glória não quis ir até o hospital no dia seguinte. Sabia que seu filho havia saído do coma e que ele receberia a terrível notícia de que havia ficado paraplégico. Quando Joana retornou para sua casa, lhe contou que Marcelo havia recebido aquela triste notícia com resignação. Ele achava que era um castigo divino por causa de seu péssimo comportamento que havia durado mais de 2 anos.
Havia, naquele período, extrapolado todos os limites da sanidade que agora estava pronto para pagar por seus erros. Alguns dias depois, Marcelo recebia alta do hospital e Joana se sentia dividida. Ela não queria deixar que ele lidasse sozinho com as primeiras dificuldades que ele teria que enfrentar, agora, como cadeirante. Assim, ela fez o possível e o impossível para que Dona Glória fosse ajudar o filho. Tanto falou, tanto fez que Dona Glória resolveu ir até sua antiga casa. Era algo bom pois, desde que havia resolvido ficar ali no apartamento de Joana, que a moça havia comprado algumas roupas para ela. Talvez, em sua casa, ainda houvessem guardado as suas coisas. Talvez não. Aquela mulher louca poderia ter jogado fora tudo o que era seu. De qualquer forma, voltando para sua casa, teria acesso à sua conta bancária, ao seu dinheiro. Dona Glória havia ficado no Rio apenas com a vestimenta do corpo e, por acaso, era o que tinha de pior para se vestir. Marcelo se emocionou quando viu sua mãe. A alegria do rapaz não podia ser fingida e Dona Glória se alegrou ao saber que o filho tinha gostado de vê-la, de saber que ela estava viva. Talvez o seu filho não tivesse tido nada a ver com a maldade que haviam feito a ela. Mãe, você está viva? Ah, que bom saber que você não morreu. Mas o seu rosto está diferente, mãe. Eu te procurei por todos os lugares e até contratei um detetive para te encontrar, mas você sumiu sem deixar rastro algum. Eu quase fiquei louco de preocupação. Então a Raíssa me disse que você tinha ido embora porque não gostava de ver em que eu havia me transformado. A princípio, eu não acreditei nela, mas um dia eu recebi uma mensagem sua no celular dizendo que estava bem e que não queria mais me ver. Entendi. Você devia estar muito magoada, muito decepcionada comigo. Então, comecei mesmo a olhar para dentro de mim e me assustei com o que eu havia me tornado. Não era eu. Aquele homem não era eu. Dentro de mim, eu via um monstro. Eu não me reconhecia. Eu não te enviei mensagem alguma pelo celular. Eu nem fiquei com o meu celular. Mas, se não foi você quem me mandou a mensagem... Não sei, filho. Sua mulher deve ter ficado com o meu celular. Ela mesma, ou um dos amiguinhos dela, deve ter enviado a mensagem. Então, foi a mensagem falsa, enviada pela Raíssa, que fez com que eu abrisse os meus olhos e percebesse que, em algum ponto do meu caminho, eu havia me perdido, eu havia tomado um atalho que acabou me levando para uma via muito tortuosa, uma via que só tinha um desastre ao fim dela. Foi muita burrice dela. Ao ler a mensagem no celular, vi toda a minha vida passar diante de mim. Vi o crápula que eu tinha sido com a Joana. Vi que eu estava num caminho terrível, quase sem volta. Mas, de repente eu soube que ainda tinha como voltar atrás. Eu ia me afastar daquela mulher maligna e nefasta, daquelas festas sem propósito algum, daqueles amigos prejudiciais à minha saúde física e mental, eu ia te procurar, eu ia seguir as orientações de meu pai e eu ia fazer de tudo para reconquistar Joana, o verdadeiro amor de minha vida. Como eu tinha chegado aonde eu havia chegado, eu não compreendia. Eu havia mudado muito. Eu tinha me tornado um alcoólatra, um bêbado e um drogado. Vivia me empanturrando de todos os tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, que colocavam à minha frente e o tempo todo eu estava fora de mim. E, a partir daquele dia, daquela curta mensagem de celular, resolvi mudar. A Raíssa me amaldiçoou até não mais poder, mas eu pedi o divórcio. Ela se negou a ir embora da mansão, então fizemos um acordo, eu ficaria em uma parte e ela tomaria conta de todo o resto. Eu deveria ter ido embora, deveria ter ido morar em um dos meus apartamentos, mas continuei dividindo o teto com aquela cobra peçonhenta. Mas então, comecei a sofrer vários tipos de atentados contra a minha vida. Um dia, um carro emparelhou com o meu e alguém atirou em mim. Achei que era uma tentativa de sequestro. Dias depois, os freios do meu carro não funcionaram e o meu mecânico deixou claro que alguém havia feito algo para que o carro perdesse os freios. Eu nem quis acreditar em algo daquele tipo. Quase bati no meu mecânico. Achei que ele estava maluco. Então, quando numa noite chuvosa, uma caminhonete tentou me jogar no mar, quando eu passava na Avenida Niemeyer, comecei a pensar que alguém queria mesmo me matar. Aí, 2 semanas depois, quase morri envenenado, pois eu dei a comida que eu não estava a fim de comer para o Rex, meu cachorro, e ele morreu agonizando. Só então entendi que alguém havia envenenado a comida. A ficha, finalmente, caiu. Aquilo só podia ser coisa da Raíssa. Passei a ter medo. Então, peguei as coisas de Raíssa e joguei tudo na rua, com a ajuda de Luzia, é claro.
A Luzia me ajudou com gosto. Enquanto carregávamos as roupas, os perfumes, as coisas da Raíssa para a rua, a Luzia me disse que quase foi embora pois, por mais de uma vez, Raíssa lhe dera uma bofetada, porque havia ficado irritada com alguma coisa que ela havia feito. A Luzia só não foi embora porque havia ajudado a me criar, que me conhecia muito bem, havia trabalhado nesta casa por muitos anos e sabia que um dia eu abriria os olhos e voltaria a ser o que era. Ela não perdeu a fé em mim. Ela me disse que as pessoas não mudavam assim, tão radicalmente que eu estava enfeitiçado e macumbado. Por fim, me livrei da Raíssa. Ela foi morar em um dos meus apartamentos no Leblon. Fiquei alguns meses sem ouvir falar nada sobre ela. Respirei aliviado. Nenhum atentado a mais. Eu recomecei a cuidar das empresas que só não faliram porque eu tinha uma boa equipe, pessoas que eram leais ao meu pai e que não deixaram a peteca cair. Eles sabiam que eu não estava no meu estado normal e não permitiram que Raíssa e sua gangue se intrometesse nas empresas. Então, vieram aqueles caras e me bateram até não mais poder. Acho que eles acharam que eu havia morrido pois me largaram ali, numa lixeira, ferido e ensanguentado. Não sei quem me encontrou. Ouvi dizer que foi um catador de lixo. Eu vou procurar essa pessoa e vou ajudá-lo no que ele precisar. Vou lhe dar uma casa, um emprego, caso ele queira. Assim, por sorte e graças ao catador de lixo, escapei mais uma vez. Me perdoa, mãe. Eu não tinha ideia de que eu havia mudado tanto. Parecia que eu sofria de alguma febre, de algo que eu não saberia dizer o que era. Eu não era eu. Sei que terei que passar o resto da vida pedindo perdão a você e a Joana pelo mal que causei a vocês duas, as duas mulheres a quem eu mais amava no mundo. Falhei com você, falhei com meu pai. Sei que não posso culpar a ninguém mais a não ser a mim mesmo, mas eu te imploro o seu perdão, mãe. A mãe abraçou o filho. Estava preocupada com ele. Seu filho não mais poderia andar. E não estava ali se lamentando por isso. Por que você foi embora, mãe? Tinha perdido mesmo a fé em mim como a Joana perdeu? Sua mulher? Ou melhor, aquele traste de mulher mandou os amigos dela darem cabo de mim. Eles me surraram e me deixaram para morrer, assim como fizeram contigo. Quase morri em decorrência da surra que levei. Quebraram os ossos do meu rosto. Quebraram meu braço e minha perna. Algumas costelas. Tive o crânio fraturado. Por fim, depois que me remendaram no hospital, virei mendiga, eu era uma sem-teto. Jesus amado. O rapaz falou. Eles me arrancaram da minha cama, à força. Eu passei por todos os convidados da festa e todos gargalhavam. Achei que não só a sua mulher havia mandado aqueles rapazes me machucarem. Achei que você também estava por trás daquilo. Credo, mãe. Eu jamais mandaria machucar você, mãe. Não tinha como eu saber. Sempre que eu reclamava da Raíssa com você, parecia que você não se importava. Você dava de ombros. Eu sabia que você havia expulsado a Joana de sua vida. Achei que queria fazer o mesmo a mim. E, ao ver aqueles rapazes agressivos e violentos, achei que você não queria mais nada comigo, não me queria mais em sua vida. Era um recado muito claro. Então, mesmo morando na rua, mesmo quando eu não tinha o que comer, mesmo quando eu passava frio nas madrugadas dormindo ao relento, não me atrevi a voltar a te procurar. Eu tinha certeza de que você não me queria por perto. E temia que mandasse fazer tudo aquilo comigo outra vez. Ai, minha mãezinha. Eu nunca vou poder me perdoar pelo que fiz você passar. Enquanto ela contava sua trajetória, as lágrimas desciam pelo rosto do filho. Deus, o que eu fiz da minha vida? Ele se perguntou após ouvir o relato de sua mãe. Como aquela coisa apareceu em seu caminho, filho? O rapaz esperou que suas lágrimas parassem de rolar, se recompôs e segurou as mãos de sua mãe entre as suas. Assim que assumi as empresas do papai, eu quis dar uma repaginada em tudo e contratei algumas pessoas. Entre essas novas contratações, veio a Raíssa. Então, todas as vezes quando eu ia para casa, dava de cara com ela me pedindo carona, pois dizia morar perto do apartamento onde eu morava com a Joana. Eu sei que não posso culpar a Joana de nada, sei que a culpa por não manter o fecho da calça no lugar é totalmente minha, mas eu estava irritado pois a Joana parecia viver para aquela residência. Então, um dia, a Raíssa me chamou para irmos a uma festa e eu fiquei muito mal. Acordei pelado ao lado dela. Tinha fotos e vídeos meus transando com ela. Ela não falava claramente, mas deixava eu ler nas entrelinhas que ela poderia mostrar aqueles vídeos para Joana. Por outro lado, eu estava com raiva da minha mulher, enciumado mesmo e fui me afundando cada vez mais nas teias de Raíssa. Por outro lado, ela e os amigos dela riam de mim, diziam que eu era o senhor certinho, que eu era um pau mandado, que eu fazia tudo o que meus pais me mandavam fazer.
Eu não queria que eles rissem de mim. Achava todos eles muito descolados. De repente, eu queria ser como eles e comecei a fazer tudo o que eles mandavam. Bebia e passava o dia inteiro drogado. Eu, que nunca fui de me envolver em situações constrangedoras sexualmente falando, de repente, estava fazendo sexo em grupo, estava descendo cada vez mais. Quando percebi, eu estava totalmente apaixonado por Raíssa, louco para fazer sexo com ela e com aquele montão de gente ao mesmo tempo, louco para me sentir poderoso por causa das drogas. Então, de repente, nem queria mais saber de Joana. A vida certinha que eu havia imaginado para mim parecia algo sem cor, sem sabor, sem tempero, sem graça. Eu me via como um sujeito careta, chato, bobão. E não queria mais ser daquele jeito. Aí, foi só descida ladeira abaixo. Quanto mais eu me mexia, mais eu me afundava. Até que li sua mensagem e me envergonhei daquilo que eu havia me tornado. E comecei a acordar para a burrada que eu havia feito. Mas não sabia como voltar atrás. Eu estava enterrado na merda até o pescoço. A rotina de Marcelo começou. Ele precisava aprender a viver com a paralisia. Ai, filho, como eu queria poder trocar de lugar com você. Dói muito te ver assim, sem poder ir aonde quer. Mãe, a gente precisa aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas. Eu estou colhendo o que eu plantei. A me deixar levar pela ilusão das coisas que a Raíssa me apresentava, ao deixar a minha mulher por ela fiz a minha desastrosa escolha. E, quando a cabeça não pensa, é o corpo quem paga. De qualquer forma, mãe, eu prefiro muito mais que isso tenha acontecido comigo e não com você. Eu morreria de angústia se a consequência das agressões que você sofreu tivessem terminado em uma paralisia. Eu não suportaria te ver em cima de uma cama. No meu caso, sou jovem, sou forte e tenho certeza de que vou aprender a fazer uma porção de coisas. Lá no hospital, eu conheci um homem que depois de ser professor de matemática para o ensino médio, perdeu a visão ao levar um tiro no assalto e teve que reaprender a ler em braille, a fazer contas num tal de Soroban, a fim de continuar dando suas aulas. A vida é assim, mãe. Eterno aprendizado. E eu estou feliz porque estou vivo e assim, posso recomeçar. A Raíssa não me vendeu de tudo. O caso de Marcelo era de uma paraplegia irreversível, e ele sabia que tinha que se adaptar àquela condição permanente. Ele era consciente de que poderia viver com independência. Ele estava aprendendo que os exercícios de amplitude de movimento e o fortalecimento dos braços e das mãos possibilitavam a ele o uso de uma cadeira de rodas e a transferência da cama para uma cadeira de rodas. E da cadeira de rodas para o vaso sanitário ou assento de carro. Ele estava também aprendendo que ele poderia realizar muitas atividades rotineiras sozinho, e que muitas pessoas na mesma situação que ele conseguiam voltar a trabalhar. Algumas delas podiam até mesmo conduzir um automóvel, desde que ele fosse adaptado à sua condição. E tinha aprendido também que ele poderia até mesmo praticar alguns esportes. Sua vida não estava acabada. Apenas seria uma vida um pouquinho diferente. Tudo, no entanto, ia depender de como ele ia encarar sua nova realidade. Tudo ia depender de sua mente. A partir de como o seu lado emocional vivenciasse sua nova situação, seu corpo corresponderia de acordo. Tudo estava na mente. Tudo ia depender de si. E a primeira coisa a fazer era agradecer aos céus por ter saído vivo daquela experiência ruim. Ele sabia que depois de tantos atentados contra a sua vida, estar ainda vivo e bem, era um milagre. E era um milagre também o fato de sua mãe estar ali, com ele, viva e mentalmente saudável, depois de tudo o que ela havia passado por conta da ingenuidade dele, da fraqueza dele, da burrice dele. Joana foi visitar Marcelo. É uma visita de médico? Não. Vem como amiga. Eu não mereço a sua amizade depois de todo o mal que lhe causei. Eu concordo com você. Você não merece mesmo a minha amizade. Mas, diferentemente de você, eu sou humana. E ainda assim, quero te ver bem. Ele ficou triste, mas sabia que não podia. Ele, realmente, havia tratado muito mal a Joana. Era mais que natural que ela o odiasse, que tivesse nojo dele. Mas ele ainda a amava. Era como se a fase em que estivera com Raíssa houvesse sido apagada de sua mente. Era como se ele estivesse casado com Joana no dia anterior. Ele havia se apaixonado por ela, mal a tinha visto. E agora que se sentia curado daquela doença chamada Raíssa, ele não conseguia parar de pensar em Joana. Era claro que ele sabia que não a merecia. Era claro que ele sabia que era feliz com ela e que ele mesmo havia estragado tudo. Mas ele amava Joana. E sua alma e seu coração estavam doendo por saber que a tinha perdido para sempre. Mas ele ia continuar tentando reconquistá-la, mesmo sabendo que não merecia tal milagre.
Eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz você sofrer. Isso é passado. Esquece essas coisas que aconteceram com a gente. Joana nem perdeu tempo em olhar para ele. Eu não posso esquecer. Ainda te amo. Não pode querer que eu acredite em seu amor depois de tudo que você fez comigo. Sei bem que não tenho esse direito. Mas, veja bem. Eu estava com a cabeça cheia de outras coisas. Eu não estava no normal. Esse discurso só serve para você enganar a sua mãe. Ou a você mesmo. A mim, você não engana com essa conversinha fiada. Ninguém perde a consciência de uma forma assim. A não ser que você tenha sido abduzido por algum extraterrestre ou que o demônio tenha tomado o seu corpo. Mas eu não acredito nessas lorotas. É como o bêbado que mata uma pessoa e diz que a culpa não era dele e sim da bebida. Sua mãe tinha necessidade de acreditar em você. É sua mãe. Que mãe ia querer saber que o filho havia se transformado num monstro? Mas comigo, isso não funciona. Para mim você agiu sabendo cada passo errado que dava e nada do que você me diga vai mudar isso. Não acredito em você. Marcelo sabia que estava malhando em ferro frio. Ele já havia tentado essa conversa várias vezes antes, desde que ele havia se separado de Raíssa. Mas Joana não queria saber mais dele e ele não podia tirar a razão dela. Ele sabia que tinha sido um escroto com ela. Ele havia pisado na bola e agora nada do que ele pudesse fazer conseguia reverter aquela desastrosa situação. Ele agora queimava por dentro de amor pela mulher que ele mesmo tinha atirado para fora de sua vida. Uma semana depois Joana voltou a visitar o Marcelo. É uma visita de médico? Ele perguntou novamente como sempre fazia todas as vezes que ela ia vê-lo. Não. Vem como amiga. Você sempre diz que vem como amiga, mas, quando eu quero conversar com você, você não aceita minha conversa. Amigos conversam. Bem, talvez eu não quisesse ter vindo ver como você estava, como uma boa amiga deveria fazer. Eu só queria saber se você está indo bem no seu tratamento, na sua recuperação e na sua aceitação da realidade de que agora é um homem paraplégico. Ficou preocupada? Afinal, fui eu quem te operou. Você é uma pessoa muito dura. Ele se sentia magoado. Por que ela o machucava tanto? Já não era suficiente estar como ele estava? A vida nos ensina a ser dura. Ela nos passa a perna quando a gente menos espera. E eu te amo, Joana. E eu te amo. Enfia o seu amor no seu rabo. Eu não preciso dele para nada. Posso sobreviver muito bem sem seu amor. Sem a sua atenção, sem o seu carinho, sem você na minha vida. Você é muito dura com o Marcelo, Joana. Dona Gloria falou. Fala coisas terríveis para ele o tempo todo enquanto que ele só te fala do amor que ele sente. E que ele jogou fora, sem nenhuma compaixão pelos meus sentimentos. Ele está arrependido. Se uma pessoa pega uma arma na hora da raiva e atira em quem está falando com ela e a pessoa que levou o tiro morre, de que adianta o arrependimento? Não vai trazer a pessoa de volta à vida por mais que o arrependimento seja imenso e o mais sincero do mundo. Eu tenho que ser dura com ele porque senão ele vem com aquela conversa fiada de me passar uma cantada. Achando que eu vou cair na lábia dele outra vez. Não sou aquela babaca com quem ele se casou. Não mais. Você se preocupa com ele, que eu sei. Você queria que eu viesse cuidar dele porque tinha medo que ninguém pudesse fazer isso melhor que eu. Ou que você tem um filho com ele a quem você trata com todo carinho sabendo que o menino é a cara do meu filho. Você não arrumou mais ninguém. Vive sozinha do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E diz que não quer saber do meu filho pois eu vou te dizer uma coisa. Tenho certeza de que você ainda o ama. Joana ficou em silêncio por alguns instantes. Talvez eu ame o Marcelo que ele foi um dia. Não o homem no qual ele se transformou. Mas ele voltou a ser o que era antes. Mas nada consegue apagar a dor que ele me causou naquele tempo em que ele diz que não era ele. E além do mais, quem pode me garantir que ele não tenha uma outra crise de identidade? Quem pode me garantir que ele não volte a ser o escroto que ele tinha sido antes? Acha que ele voltaria a ser daquele jeito mesmo estando paralítico? Mesmo em uma cadeira de rodas? Ser cadeirante não impede uma pessoa de ser escrota, assim como nenhuma outra deficiência, seja física, mental ou sensorial. Uma pessoa escrota é uma pessoa escrota, e eu não quero passar por tudo aquilo que eu passei antes uma outra vez. Agora, eu tenho a opção de escolha e eu escolho não sofrer. Não creio que o Marcelo volte a fazer as coisas erradas que ele fez antes. Ele ficou de cabeça virada, mas acredito que ele aprendeu a lição que a vida está lhe ensinando. Acho que ele não volta mais atrás. Ele não volta mais a errar a direção de sua vida. Ele entrou nessa sozinho e conseguiu sair dessa sozinho. Eu acredito mesmo que foi uma loucura temporária.
Acredito que já passou e que ele voltou a ser o bom filho que sempre foi. E acredito que será o mesmo bom marido de antes. A senhora acredita mesmo nisso, né, Dona Glória? Eu tenho que acreditar, filha. Eu não posso perder totalmente a fé na humanidade, especialmente no meu filho. Eu vi o lado escuro dele e vejo que ele voltou ao normal. E acredito que ele não volte a cair naquele tipo de tentação outra vez. Joana queria gritar de frustração. Dê uma nova chance ao meu filho. Aceite ele outra vez em sua vida e deixe ele saber que é pai de um menininho lindo. Deixe ele saber que tem um filho. Dona Gloria, disse uma Joana apavorada, olhando em todas as direções. Nem fale uma coisa dessas. Não quero que o Marcelo escute isso. Ele não merece ser o pai de Miguel. Ele é uma criança maravilhosa, não merece ter um pai como o Marcelo, de jeito algum. Ele pode até não merecer ser o pai do Marcelo, mas a realidade é que ele é. Joana pegou sua bolsa, correu para a porta de saída, como se 1000 demônios estivessem correndo atrás dela. Ela não queria nada com aquele homem. Ele tinha ferido a sua alma. Somente uma mulher sem juízo voltaria para um homem que a tinha magoado tão profundamente. Ainda se lembrava de estar carregando o filho dele no ventre enquanto ele se casava com outra. Ele não merecia nada de bom nem dela nem de ninguém. Mesmo assim, mesmo contra todas as probabilidades, ela sabia que o amava. Aquilo não tinha lógica alguma. Como poderia amar a um homem que a machucara tanto? Como ela poderia voltar para aquele homem? Todo mundo falaria mal dela. Como ela encararia as pessoas? Todas elas a julgariam completamente errada. Ninguém via com bons olhos a uma mulher que perdoava o companheiro após ele tê-la traído. E Marcelo não só a traíra. Marcelo havia se casado com a outra. Marcelo, praticamente, a expulsara de sua casa. Marcelo havia feito tudo para que ela o odiasse. Mas ela o odiava? Claro que não. Como uma idiota, ela ainda amava aqueles desgraçados dos quintos dos infernos que a tinha feito chorar lágrimas de sangue. Mas, se ela pensasse bem, quem melhor conhecia seu próprio coração, além dela? Mas tinha muito medo. Tinha muito medo de que ele a magoasse uma outra vez. Ela não suportaria passar por tudo aquilo de novo. De verdade mesmo, quem sabia da vida dela, era ela. Que lhe importava a opinião alheia? As pessoas não conheciam sua dor, sua solidão, seu coração triste e amargurado, a vida que havia perdido a cor desde que ela havia perdido o amor de sua vida. Era ela quem tinha que lidar com a dor, a saudade, a tristeza, a melancolia todos os dias sentindo falta do homem a quem amava. Mas não podia se esquecer de seu filho. Ela, quando criança, havia sido criada por um pai ausente e isso ainda lhe doía na alma. Não queria isso para seu menininho. Uma semana depois, Joana voltava a visitar Marcelo em sua casa. Dessa vez, ela havia demorado mais a ir vê-lo porque tinha decisões importantes demais para tomar. Havia se debatido pelas noites e pelos dias. Temia tomar a decisão errada. Disso ia depender não só a sua vida, não só a sua sanidade mental como a vida de seu filho. Não queria que seu filho sofresse. Que mãe ia querer tal coisa? E era por isso que entendia Dona Glória. Ela queria o melhor para o filho dela, assim como Joana queria o melhor para o seu. Mas a vida era imprevisível demais. A gente nunca sabia o que viria em seguida. Marcelo era um exemplo disso. Ele sempre havia sido o bom moço. E, um belo dia, alguém encheu a cabeça dele que ser o bom moço era babaquice e ele se virou contra si mesmo e contra todos aqueles a quem amava. Isso era mesmo possível de acontecer. Mas agora, depois que ele havia se livrado até mesmo do vício em drogas, depois de ter percebido que antes, ele não era uma Maria vai com as outras. Ele só havia virado o tipo de sujeito manipulável, quando resolveu mudar de vida, mudar o seu jeito tranquilo e honesto de ser para acompanhar a cabeça daqueles que ele havia considerados os espertos, os sabidos, os descolados. Muitos adolescentes passavam por isso. Mudavam, de repente, por causa da má influência dos amigos. Mas Marcelo tinha já 30 anos quando tudo isso aconteceu, quando ele permitiu que as pessoas nefastas o manipulassem. Era estranho, mas ela sabia que isso acontecia. Quantas pessoas ela havia conhecido ao longo da vida e que depois de adultas, começavam a beber, a fumar, até mesmo a usar drogas. Quantos casais ela havia conhecido, que pareciam se dar bem durante anos, e que, de repente, um dos parceiros se apaixonava por outra pessoa e ia embora de casa, depois de anos vivendo juntos. Realmente, essas coisas viviam mesmo acontecendo. Uma das razões era de que as pessoas estavam sempre se comparando aos demais. Era um hábito do ser humano. Todo mundo tinha um pouco de inveja dentro de si, uns mais, outros menos. Mas todos tinham.
Todos sempre tinham o terrível hábito de achar que a grama do vizinho era mais verde que a sua, que os outros tinham um corpo mais bem feito, um cabelo mais sedoso, um rosto mais bonito, uma casa mais bacana, um carro mais moderno, um companheiro melhor que o seu, um emprego da hora, que todos os outros eram sortudos, que todo mundo tinha algo que a gente não tinha. E que necessitava ter. É uma visita de médico, ele perguntou sentado nos fundos da casa admirando a piscina. Ele não queria olhar para ela. Doía demais vê-la ali, tão perto e tão distante dele, ao mesmo tempo. Queria tocá-la, queria abraçá-la, queria beijá-la, queria fazer amor com ela. Queria muito que ela o perdoasse. Mas sabia que não era digno de seu perdão. Não é uma visita de médico. Ele, que estava de frente para a piscina, virou sua cadeira de rodas para poder olhar para ela. Havia algo errado naquela resposta que ela sempre lhe dava. Sem falar que o tom de voz dela também estava diferente. Ele estava sempre prestando atenção ao modo como ela falava. E, quando ele se virou para ela, viu que ela tinha um menininho de mais ou menos 2 anos nos braços. Aquilo o machucou mais que qualquer outra coisa no mundo. Ela tinha acabado de lhe desferir o golpe fatal. Era por isso então que ela não o queria mais em sua vida. Ele se virou o mais depressa que podia de volta para a piscina. Não sabia que você tinha um filho. Ele sentia vontade de se jogar no chão e chorar como uma criancinha raivosa. Não sabia que você teria um filho com outro homem. Quando vivíamos juntos, você não queria engravidar porque estava fazendo aquela residência que nunca terminava. Ela demorou um pouquinho a entender o que ele estava falando, mas logo compreendeu que ele estava achando que ela tinha um filho com outro homem e que vivia uma vida de casada com outro alguém. Mas, pelo que percebo agora, mal a gente se separou, você correu para um outro alguém e refez sua vida. Ele continuava a falar com um tom meio raivoso, meio triste pelo que havia perdido. Agora entendo por que não me quer de volta. Já encontrou um novo amor. E eu nem posso falar nada porque fui eu o culpado de tudo isso. Sou o único responsável por minha vida ter descido ladeira abaixo e se eu perdi você para sempre, a culpa é única e exclusivamente minha. Espero que seu novo amor saiba dar a você o valor que você merece e que eu, em meu egoísmo, fui incapaz de dar. Acabou de falar? Ela perguntou com ironia. Não, ele disse. Espero que você seja feliz ao lado dele, pois tenho certeza que ele é um felizardo por poder ter você. Espero que ele saiba que você é a pessoa mais incrível desse mundo. Quando eu encontrei Raíssa em nossa casa, Joana falou. Ela se sentia a dona da minha casa. Estava andando pelada, como se aquele lugar fosse dela e eu é que era estranha, ali. Eu fui embora na mesma hora. Só peguei algumas roupas e dei no pé. Até aquele dia, eu tinha jurado a mim mesma que você só estava passando por uma fase ruim. Jurei a mim mesma que não o abandonaria, que ficaria ao seu lado até que você recuperasse o juízo e voltasse a ser o que era. Sabia que você era um bom homem. A sua essência era das melhores. Eu não conhecia muita gente como você, íntegro, de bom coração, sincero, honesto, leal. Aquele homem que havia encarnado em você nada tinha a ver contigo. Eu havia dito a mim mesma que era apenas uma fase ruim, que eu não podia abandonar o barco, que você ia precisar de mim em sua vida para passar por aquilo tudo. Afinal, seu pai tinha acabado de falecer e você era muito apegado a ele. Deveria estar muito indignado, muito revoltado com o destino e que, por isso, agia daquela forma estranha. Mas ao ver aquela mulher pelada, dentro da minha casa, andando para lá e para cá, dizendo que tinha sido você que tinha mandado ela tomar posse do que era dela, resolvi chutar o balde e ir embora. Mas, logo depois eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Eu não podia contar para você que você ia ser pai porque você havia se transformado em um cara escroto ao quadrado, e eu não queria aquele cara escroto como o pai do meu filho. Eu preferia criar meu filho sem pai. Você não era digno dele. Marcelo demorou um pouco ainda olhando a piscina, depois ele virou sua cadeira de rodas e foi em direção a ela. Eu tenho um filho? Eu sou pai? Eu tenho um filho, ele repetia feito um bobo. Sim, Marcelo, você tem um filho. Ele se chama Miguel Ângelo. Ele tem apenas 2 anos de idade e eu o amo de todo o meu coração. E se você pensar em magoar o meu filho, eu acabo com a sua raça. Marcelo não fez caso das ameaças de Joana. Estava deleitado, extasiado, incompreensivelmente amedrontado, olhando para o filho recém-descoberto. Então, olhou para a porta da cozinha e viu a empregada Luzia, que havia ajudado sua mãe a criá-lo. E viu sua mãe ao lado de Luzia. Ambas choravam, emocionadas. Ele também chorava. Olha, mãe. Oh, Luzia. Eu tenho um filho. Eu sou pai.
Meu filho é a criança mais linda desse mundo. Deus, Deus, eu tenho um filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Joana também chorava, emocionada. Ai, que esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu quero segurar ele. Eu quero abraçá-lo. Eu quero ver ele de perto. Eu posso? Eu posso segurar meu filho? Você permite? É claro que eu permito. Você é o pai dele. Joana, Dona Glória e Luzia ficaram ali, olhando o pai conhecendo o seu filho e vice-versa. O menino olhava curioso para aquele homem na cadeira de rodas. De repente, deu um sorriso para o pai. Verdade, Marcelo? Esse é o dia mais feliz da sua vida? Marcelo desviou os olhos de seu filho por um instante e olhou para Joana. Pensei que o dia mais feliz de sua vida tinha sido o dia em que se casou comigo. Ao menos, foi o que você me disse, naquela ocasião. Até esse momento, o dia de nosso casamento era a minha melhor lembrança. Mas, como eu estraguei tudo, aquele dia tinha deixado de ser o mais feliz dos meus dias na Terra. Mas esse momento aqui, eu juro a Deus e a mim mesmo, que eu jamais vou estragar. Então, ele olhou para ela. Claro que seria tudo muito mais feliz, que esse momento seria a felicidade completa se você me perdoasse e me aceitasse de volta em sua vida e na vida de meu filho. Eu aceito, Marcelo. Foi por isso que eu trouxe o Miguel até você. Foi porque eu resolvi aceitar você de volta em minha vida. Estou torcendo para não me arrepender disso. Estou me lixando se alguém vai dizer que eu não deveria te aceitar outra vez depois de tudo, mas quem sabe do meu coração, sou eu. E o meu coração me disse que te ama muito e que sem você ao meu lado, a vida não vale a pena ser vivida. Ao menos, não em sua plenitude. Então, você me ama, Joana. Sempre amei. Nunca deixei de te amar. Mesmo enquanto estava grávida e te via se casar com outra. Ai, meu Deus. Que idiota eu fui. Prometo, meu amor, que não vou mais fazer você sofrer. Você é o amor de minha vida, o meu verdadeiro e único amor. Vou viver 1000 anos para te provar isso. Eu juro. Fim. Essa história foi escrita por mim, Clarice Macena, a ceguinha e não foi copiada de ninguém. Todas as minhas historinhas estão registradas na Biblioteca Nacional e posso provar. Deixe seu like, caso tenha gostado do que leu e faça também um comentário. Isso me ajudaria muito aqui no YouTube. E se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe minhas histórias com seus amigos. E se você tiver alguma história que queira compartilhar aqui, se quer que eu escreva sobre algo que aconteceu com você, me envie um e-mail que eu dou o meu toque na sua história de vida, troco os nomes e apostarei aqui. Um grande abraço e obrigada por me ouvir até o final.